Boa noite. O pastor Michael falou também, vou copiar ele. Nós vamos dar continuidade. Interessante essa palavra que foi lida agora. Pastor Michael, essa semana nós estava conversando, acho que foi pela terça-feira, né? E eu já tinha escutado, mas não lembrava. Mas no entendimento, tanto eu quanto o pastor Michael e outros irmãos, e a gente consegue perceber na fé como o nosso Deus ele é benevolente, misericordioso, gracioso, salvador, porque mesmo que Deus exija de nós ou peça para nós, né, arrependam-se. Lógico que ele fala isso em toda a Escritura, quando nós pregamos o Evangelho. Uma das poucas coisas que é certo que precisa ser comunicado de uma forma única é quando Deus traz em forma de mandato, de ordem, que as pessoas se arrependam. Isso não é algo que se fala assim carinhosamente, simplesmente, se fala com amor. Mas não despido da verdade, não despido da obediência, da fé, do Evangelho, porque isso é o imperativo dos maiores, se não o mais importante de toda a Escritura é esse: arrependam-se. E isso nós vamos ouvir do nosso Deus, em toda a sua palavra, até o final, até que Cristo volte ao final deste mundo, desse século. Por quê? Porque até lá nós somos pecadores. Então nós vamos sempre precisar, dever nos arrependermos. Só que a boa notícia e a questão do nosso Deus ser dadivoso nesse aspecto é que Ele exige de nós. Ele diz: arrependam-se. Mas mesmo que nós, a nossa inutilidade, a nossa ausência de interesse, de obediência, de fé, muitas vezes, é possível, porque Ele é Deus e Ele pode todas as coisas, né? A nossa resposta é a fé. Amém? A fé é crer que Jesus é o Salvador, Jesus é Deus, o Filho de Deus, e se arrepender mediante a isso da nossa vida, de quem nós somos, inclusive. Nós não estamos aqui para sermos pessoas melhores, para buscarmos melhorias. Isso está implícito, isso vai acontecer. À medida da conversão, nós vamos nos tornar, num padrão, pessoas melhores. Mas não é isso que é a proposta do Evangelho. O primeiro chamado do Evangelho é morra. Não é viva. Lembram o que Jesus falou? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tudo o contrário do mundo aí. O mundo fala, né? Conheça a si mesmo, potencialismo, né? Toda essa filosofia aí atual, né? Seja a melhor versão de você mesmo. E Jesus fala, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz, morra. E morra por amor de Cristo e morra por amor do Evangelho. Então, a primeira chamada do Evangelho é morrer. Para nós mesmos, morrer para o mundo, morrer para Satanás, morrer para o pecado, né? Para tudo aquilo que não é de Deus. Então, nosso Deus é dadivoso. O que Ele faz? Ele nos concede arrependimento. Aleluia! Que foi o que nós acabamos de ouvir aqui. E nós conversávamos sobre isso, né? Uma citação antiga, mas é possível nós enxergarmos esse dom, essa dádiva do alto. A fé não vem de vós. É dom de Deus. Vem do alto. Assim como o perdão, a graça, o amor é derramado em vossos corações, no vosso íntimo, pelo Espírito Santo. Assim como tantas coisas que só existem em Deus. Nós temos falado ao longo do tempo que tem coisas, irmãos, princípios, fundamentos, né, valores da fé nossos, que só existem em Deus. Não existe no mundo, em lugar nenhum. Então essa leitura inicial foi muito tremenda, né? Porque Deus não só exige de nós, arrependa-se,
que se por um acaso, assim, tu tiver com muita dificuldade, assim, tu não conseguir responder com fé, porque também a gente sabe que a fé também é um dom, ele vai te ajudar, te conduzindo, né? E produzindo em ti. Tu vê que é uma produção ali, né? A tristeza, segundo Deus, né? Então aqui a gente vai quebrar um paradigma que o cristão não pode ficar triste. Existe uma tristeza que o cristão pode ficar sim. Que é aquela tristeza quando ele é contrariado por Deus. Ou na verdade é ele que contraria a Deus, né? Quando ele se opõe a Deus, ele está em rebelião, desobediência a Deus, e aí ele não se sente bem. Parece uma criança mimada, né? Eu conheci um senhor de 80 anos que era mimado. Bastava contrariar ele. Daí quando ele lia a Bíblia, ele ficava assim, nossa. Parecia um menino de 5 anos. Por quê? Porque Deus não concordava com ele. E logo ele ficava triste. Só que tinha uma coisa que acontecia com ele tremenda, que a filha dele sempre falava, o pai arrependeu. E agora fica claro que Deus, o Espírito Santo, produz em nós uma tristeza não segundo o mundo, mas é uma tristeza que não concorda com nós mesmos. Ela nos transforma, ela nos molda para que nós venhamos ser forjados e amoldados conforme a vontade de Deus, a imagem e semelhança de Cristo. Sermos transformados de glória em glória, como diz Colossenses, a imagem e semelhança do seu Filho, de Cristo Jesus. É isso que o Espírito Santo faz. Então nós começamos entendendo que Deus exige, mas Deus nos dá. Amém? Ele mesmo fornece. Você está entendendo? Olha que coisa tremenda, irmãos. Nosso Deus é precioso, é completo, é pleno, é suficiente. Eu não sei, está me faltando aqui. Porque isso é uma verdade maravilhosa, irmãos. Nós não devemos ficar inquietos com assim, mas eu não estou conseguindo arrepender, eu sei que eu estou errado, sabe eu sei que não estou conseguindo me arrepender, não estou conseguindo perdoar, não estou conseguindo amar, não estou conseguindo, né, pedir perdão, me arrepender. Aí Deus, mas a gente vai ser honesto, vai dizer para Deus, né, aquilo que realmente está acontecendo, no secreto, como nós sabemos, né, e Deus vai trabalhar no teu coração, no nosso coração, e vai nos conceder fé e arrependimento. Como dons, como dádivas. Porque Ele é dadivoso. Amém, irmãos? Podeis assentar. Eu queria começar lendo a palavra de Deus em Deuteronômio 30. Nós vamos fazer algumas leituras, dando continuidade a essa verdade bíblica saudável, a conversão a Deus, né? Eu acredito que é importante porque existem outras conversões, falsas conversões, que não a Deus, né? Existem conversões, inclusive a própria Escritura vai dar uma noção dessas conversões, não é verdade? Que nos últimos dias, o coração, não é o que diz lá na palavra de Deus no Antigo Testamento, o coração será convertido o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, né? Eu lembrei agora, nem estava aqui nos meus textos, mas existem alguns tipos de conversão, né? Aqui a Escritura estava falando que dos pais aos filhos e dos filhos aos pais nós vamos ter, né, uma conversão. E outra é uma conversão declarada das Escrituras, né, irmão? Não é, irmãos, não é só uma questão de uma conversão, né? Então é importante o que a Escritura está dizendo. Então há tipos, né? Colocou aqui, filho? Obrigado. E ele converterá, né? Uma conversão, o coração dos pais aos filhos, né? E o coração dos filhos aos pais, né? Pode? Isso. Para que eu não venha, interessante, eu não tinha citado essa parte, né? E fira a terra com maldição. Tu vê como a instituição de Deus, a família, nesse aspecto, vê como Deus leva a sério o que é seu. Porque Deus não tolera a falta de perdão, essas divisões de família, esses rachas de família que muita gente respeita, inclusive gente que se denota convertidos, Deus não tolera.
Aqui, ó. Ele vai dizer, ó, que se converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e não fira a terra com maldição, a nação, a família. Nesse aspecto. Ele vai falar que Deus odeia ali a questão do divórcio, ele vai falar de outras coisas mais, que é bom lembrar, né? Um capítulo, vale a leitura, também não estava. Mas vamos lá, Deuteronômio 30. Eu quero convidar os irmãos, antes de nós entrarmos ali, exatamente no... Esse capítulo, irmãos, a gente sabe que esses títulos, em nada eles são inspirados, eles não são escritura, mas alguns títulos, eles são muito propícios, assim. Lógico que eles não definem, nem esgotam a palavra de Deus, tá? Acho que esse que é o ponto de entendimento. Mas aqui, esse título eu gostei bastante, porque ele fala da misericórdia de Deus para os que se arrependem. É um títulozinho ali, ele não é inspirado, né? Ele não esgota o capítulo é muito mais profundo, muito mais amplo, como a palavra de Deus, mas vamos fazer a leitura. Eu vou ler o versículo 1 e 2, depois nós vamos ler em sequência, de repente nós não vamos ler, nós vamos ler alguns versículos aqui, vamos lá. Versículo 1, capítulo 30 de Deuteronômio. E será que, sobrevindo-te todas essas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, né? Só um parênteses aqui. Esse capítulo aqui é para uma introdução breve que eu quero fazer. Vou ler ele. Sobre aquela questão da necessidade de mudança e a possibilidade proposta por Deus. Então o próprio Deus vai dizer que sim, nós temos que mudar. E ele também vai dizer que sim, é possível. Já respondendo aquelas duas perguntas iniciais que nós temos tentado ali usar como linha. Bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, né, como opções, e te recordardes, mas lógico que são ordenanças, né, só um detalhe ali, e te recordardes delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus. E tem o ezinho, né, que liga, né, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme a tudo que eu tenho, né, que eu te ordeno hoje, né, tu e teus filhos, ó, a família, com todo o teu coração e com toda a tua alma, né. E eu vou comentando aqui, irmãos, algumas vezes a gente já tem falado, quando a expressão, o termo, o substantivo coração, ele aparece no Antigo Testamento, é muito importante a gente entender. Na maioria das vezes, com um texto como esse aqui, ele está falando do íntimo, do ser inteiro do homem. Ele não está falando do órgão coração, nem apenas do sentimento de alguém, das emoções, né? Mas ele está falando da completude de um ser. E nós cremos aqui, a princípio, como um ser triuno, né? Espírito, alma e corpo, é todo o ser. Então, algumas vezes, quando tu lê coração, tu pode entender que está falando de todo, né? O gaúcho de coração se rendeu a Deus. O gaúcho se rendeu a Deus, é a mesma coisa. E Deus recebe o gaúcho, não é o órgão ou o sentimento do gaúcho, é tudo. É a mente, o coração, as emoções, a razão, né? Tudo isso aí, os pensamentos, todo o ser. Então ele vai dizer, com todo o teu coração, ó, te converteres, né? A ordem, eu te ordeno, se tu te converter, se tu obedecer de todo o teu coração, com toda a tua alma. O 13, então o Senhor teu Deus te fará voltar, né, do teu cativeiro. Vai te libertar, né? E se compadecerá de ti. A misericórdia, ó, a graça vai te salvar nesse aspecto, né? E tornará a juntar-te dentre as nações, né, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Aqui como juízo, às vezes, né, a gente precisa sempre lembrar que Deus age com o seu juízo, com sua justiça. Isso é tanto amor quanto. Porque falar do amor de Deus na conversão, irmãos, sem falar da justiça de Deus, é um ato falho. É como se nós estivéssemos enganando alguém.
Então vocês vejam a importância de uma pregação do Evangelho completa, conforme a Escritura. Porque quando a gente fala de conversão, nós temos que lembrar, foi alguém que recebeu a exposição, uma boa teologia bíblica sobre o Evangelho bíblico, na evangelização com o conteúdo do Evangelho, e aí a pessoa converte. Porque o Evangelho é o poder de Deus, uma vez que ela vai responder com fé e arrependimento, por obra do Espírito de Deus, né? Então nós vamos lembrar exatamente desse aspecto. Então essa pessoa, ela vai ser transformada, regenerada, vai receber o batismo em Cristo, por confissão de fé, também os batismos, e essa pessoa vai ser completamente operada, né? Recentemente nós tivemos a Marina, né, a esposa do pastor Michael, que foi operada. E da mesma forma o Espírito Santo opera em nós a conversão. Como o ato inicial de uma salvação, de uma nova criatura, de um novo ser, de um novo convertido, de um novo salvo, um novo santo em Deus, um novo filho de Deus, em Cristo, né? Não mais como Adão, mas agora como Cristo, né? Então isso é obra 100% do Espírito Santo de Deus. Isso não é obra de homem nenhum. Nenhum de nós consegue se salvar, operar um tipo de salvação, ou de regeneração, ou qualquer tipo de nascimento assim do alto, né? Do Espírito de Deus, né? Do céu. Não. Aqui eu quero pular diretamente ao 6, versículo 6. E o Senhor, teu Deus, circundará o teu coração, e o coração da tua descendência. Aqui, irmãos, é importante lembrar, porque quando Deus está falando aqui, Moisés, ele representa uma nação, mas ele também tem uma família, ele tem uma descendência. Então aqui nós vemos o interesse e o início já, como o pastor Michael ministrou domingo, da criação do povo de Deus, da nação santa, que Pedro vai citar depois, que é a igreja. Então nesse aspecto Deus quer um povo, e Deus cria um povo, e Deus constitui um povo de pessoas novas, de pessoas salvas, regeneradas. Tudo isso foi dito domingo aqui. Esse povo, essa igreja, né, ela é composta por esse tipo, essa qualidade de natureza de Cristo, né? Então é importante nós lembrar disso. A descendência que ela é, nesse caso aqui, na época que Moisés estava escrevendo, sobre a humanidade, sim, num primeiro entendimento, mas num segundo entendimento ela é espiritual, porque daí é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o único Deus, o Deus criador de todas as coisas, o Pai da eternidade. Então aqui, olha que interessante, para amares ao Senhor teu Deus. De novo aqui Deus provendo, ó a providência de Deus. Vocês veem que é uma operação de Deus? Vamos lá de novo, início. O Senhor teu Deus circundará o teu coração. Estão comigo? E logo depois, para amares ao Senhor teu Deus. Vocês viram só? Ele não só está dando um novo coração, como ele está já dando um coração, tipo assim, alinhado, um coração que vai fazer o quê? Amar ao Senhor Deus. Isso é tremendo, meus irmãos. Isso é tremendo. Provisão de Deus, né? Para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração, de todo o teu ser, com toda a tua alma. Para o quê? Para que vivas. E aqui é a vida com Deus, né? A gente falou, o salvo. Nesse caso, o Senhor teu Deus, né? Aí vamos para o 8, perdão. E converter-te-ás
Pois, e darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Vocês percebem esse detalhe, irmãos, do imperativo, que ele é, ao mesmo tempo, ele é um pretérito e perfeito ali, que ele está apontando para o que eles vão fazer. Mas eles estão sendo conduzidos a fazer. Vocês estão comigo, irmãos? Estão entendendo? Isso aqui não é uma capacidade de Moisés ou de alguém de fazer algo, de cumprir os 10 mandamentos e ilibadamente, com uma moral, conseguir provar que consegue agradar a Deus. Uau! Até eu fiquei agora, né? Porque isso existe ou não? Quem aqui não conhece alguém assim, né? Não estou dizendo, né? Todos nós conhecemos alguém que pensa que pela sua moralidade e as suas intenções consegue agradar a Deus. E eu vou dizer uma coisa, sem fé em Cristo é impossível agradar a Deus. É só por meio de Cristo. Nós somos aceitos pela obediência dele, pela sua vida, sua obra. Nada mais. É suficiente o que Cristo é, o que ele era, o que ele é, o que ele será e o que ele fez de uma vez por todas, irmãos. Não há necessidade de mais nada, nenhum tipo de moralidade, porque o nosso caráter ele é forjado pela Escritura, pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, e é suficiente isso para nós, porque ele nos conduzirá até o final. Nós lemos quantas vezes na época de Apocalipse, nós cantamos que ele nos conduzirá à fonte das águas, pessoalmente. Ele nunca deixou de nos conduzir. Ele nos encontrou, veio, tomou a iniciativa, veio na nossa direção. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios, capítulo 2. Isaías diz que nós éramos como ovelhas desgarradas. Cada uma se desviava pelo seu próprio caminho. E quem estava perdido éramos nós. Mas ele nos encontrou. E não há jeito, irmãos, de nós não sermos consertados. Nós estávamos quebrados. Nós sermos curados. Embora, irmãos, mesmo que às vezes a raiz dessa palavra cura, de sarar, é salvar. Mas é bom dizer também, né, que nós não estamos aqui para ser curados. Vou explicar. Nós estamos aqui para ser feitos novos. Novas criaturas. Porque aquele que está em Cristo é feito nova criatura. Nós não estamos aqui como as seitas. Nós ficamos o ano de 2023 falando sobre seitas. Para quem quiser pode acompanhar no nosso canal. Tem praticamente 70% das seitas tem lá. Tem bastante coisa lá. As seitas pregam autossalvação. Pregam. As seitas pregam aperfeiçoamento pessoal, melhorias, pregam. Só que no entendimento deles é possível. Nós sabemos que não. Porque a gente não pode melhorar o que é ruim, o que é mal. Sim ou não? Isso não é o que o cristianismo prega. O cristianismo é, digamos assim, a única religião, né, falando biblicamente, né, não vou me ater aqui tornar pejorativa essa expressão, mas a única religião, algumas pessoas não vão concordar, mas eu também não me importo com isso, mas é a única religião de fato que prega que o homem, o ser humano precisa ser salvo. Nenhuma outra precisa. Nenhuma outra prega. Pode procurar. Todas vão dizer que tu é bom, que tu pode ser Deus, que tu pode alcançar o nirvana, que tu pode não sei o quê, que tu pode ser uma espécie né, de autoridade extra sensorial, espiritual. O cristianismo bíblico,
autêntico vai dizer que o homem precisa ser salvo, precisa se arrepender, precisa se converter, precisa ser regenerado, precisa nascer de novo. Quem mais prega isso? Senão Cristo Jesus e os apóstolos e os profetas. O próprio Deus dizendo: arrependam-se. Se vocês não se converterem, nós lemos aqui, vocês estão diante da bênção e da maldição. Então, vamos continuar ali, o versículo 9. E o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a tua obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, do fruto dos seus animais, do fruto da tua terra, para o teu bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti. Sabe quando é que o Senhor se alegra em nós? Está em João 15. Se nós permanecermos em Cristo, porque fomos enxertados. Não somos nós que alimentamos a árvore, nem a raiz, mas é a raiz que alimenta a nós, são só ramos ligados à videira. Nesse aspecto aqui eu fiz um bem bolado, né? Mas é o aspecto que Cristo é onde nós teremos, tanto nós, irmãos, teremos o gozo em Deus, como nós seremos amigos de Cristo, nós permaneceremos no seu amor, na sua palavra, frutificando, ali fazendo discípulos, permanecendo, né, na videira. De qual outra forma Deus poderia se alegrar se Isaías diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito? Ali também a palavra contente, contentamento, ele vai aprovar, ele vai se alegrar, vai, irmãos, ele vai. E aqui está dizendo que ele vai voltar a se alegrar-se em ti. Alegrar-se-á, tornará a alegrar-se-á em ti, para te fazer bem, conforme os seus mandamentos, suas ordenanças, como se alegrou em teus pais. Então eu preciso de mudança. É possível a mudança? Ele vai dizer que a gente precisa de mudança, ele vai garantir que a gente pode mudar, porque ele garante. Eu garanto a mudança de vocês, por obra do meu Espírito. Creiam, tenham fé, obedeçam. Que a gente já pode entender também que a própria obediência é um fruto do Evangelho. É uma consequência do Evangelho. E aqui, irmãos, tem tantas coisas. A igreja atual me parece que tem abandonado o Evangelho. Então as pessoas não se convertem. Também é uma espécie de resposta que a gente pode dar. Se as pessoas não estão se convertendo é porque talvez elas não tenham recebido o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem crer. Sim, de quem crer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer, ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo Jesus. Então, nesse aspecto, a pessoa tem, quem quiser, quem crer, vocês veem essas? É importante sempre ver esse detalhezinho. Né? Então, aqui nós já estamos com os textos que nós queremos ler. Eu só vou ler o versículo 19 e o 20. Daí a gente conclui aqui. Perdão, irmãos, eu vou ler desde o 16. Vamos lá. Portanto, te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus. Né? Papai continua falando aqui, né? Então a gente precisa de mudança? É possível? Vamos lá. Portanto, te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus e que andes os seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos, os seus juízos, para que vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra no qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, né, e não quiser dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses, demiurgos, ali minúsculo, né, e os servires, então
eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Esse imperativo aqui, que ele é bem negativo, ele é igual lá ao certamente morrerás, tá? Se comerdes, certamente morrerás. Ponto. Aqui também. É a mesma, digamos assim, quase que daria para botar, é semelhante, né? Mas quase igual. Perecereis. E não prolongareis teus dias na terra, né? Aqui vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Agora veja bem, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas. Apontando. Vocês estão entendendo, irmãos? Ele tipo assim, ele está colocando para nós, ele está indagando, está perguntando, já dando uma resposta já. Mas escolhe a vida. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, novamente, ó. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida. Aleluia. E prolongareis, né? E o prolongamento dos teus dias, para que não fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, e Abraão, Isaque e Jacó, né? Que lhes havia de dar. Eu falei, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque no final ele vai mencionar isso. Amém, irmãos. Agora vamos entrar aqui. Eu queria, naquela nossa... nós temos procurado sempre mostrar para os irmãos, em toda a Escritura, né? Esses princípios, né? Esses ensinamentos. Tem mais, né? Teria em Isaías, teria em Esdras, teria em outros livros, tranquilamente, mas esse aqui é um dos mais conhecidos, onde Deus participa, ele toma iniciativa, ele fala, ele chama atenção, né? Ele deixa claro, consequência, bênção ou maldição, vida e morte, traz o contraste, então, para vocês verem como é importante para a conversão, né? Então aqui a conversão, pode passar, o entendimento bíblico da conversão, né? Passa primeiramente pelo significado dessa palavra na palavra de Deus, né? A conversão significa voltar a Deus, né? Uma mudança de curso, né? Eu estava indo para lá, eu não vou mais, agora eu vou para Deus. Estava indo para o mundo maligno, fazendo a minha vontade, cego, morto, delito em pecado, rumo ao inferno. Agora não, agora eu vou para Deus, para a cidade santa, para a Nova Jerusalém, novos céus, nova terra em Cristo, vou para Cristo. Por isso que ele falou categoricamente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Precisamos lembrar dessas verdades, né? Pode passar, filha. A gente não vai... Aqui nós já vimos essas palavras tanto no hebraico quanto no grego, né? Os seus significados, que é retornar, né? Voltar, né? Virar-se para Deus, voltar para Deus, retornar para Deus. É esse o sentido, né? Pode passar. As perguntas, as duas primeiras que eu trabalhei na perspectiva de Deuteronômio 30, tá? Mas nós vamos ver aqui, agora pode passar, filha. Eu vou retomar do ponto que nós tínhamos parado. Então assim, ó, a conversão, a gente falou primeiramente se era necessário a conversão, a mudança, e nós já sabemos que sim. Ela é possível, nós já sabemos que sim também, que o próprio Deus garante ela, né? Mas só tem algumas coisas só que eu queria só reafirmar. A conversão é possível, a autotransformação é possível, a autopurificação ou autorrealização, algo psicológico, algo do nosso potencial é possível, não por nós, né? Lógico que essas palavras elas precisam ser bem entendidas, tá? A gente não vai entrar nelas aqui, mas aqui está falando sobre Cristo, sobre o reino de Deus e não sobre sua vida pessoal. Porque alguém pode pensar aqui numa carreira, né, numa questão, numa formação
superior, ou algum negócio, não é esse o ponto aqui. O ponto é a vida de Deus, é a vida com Deus, é viver para Deus, é nesse aspecto, tá? E aqui ele também está deixando claro que ninguém consegue aplicar em si mesmo essa mudança, essa transformação. Por isso que ele está questionando também. Esse aqui é o autor do livro, tá, gente? Ele vai citar um texto, abram comigo em Jeremias 13, 23. Olha que interessante. Aqui ele está deixando claro que ninguém consegue operar isso em si mesmo. Então, Jeremias 13, 23. Porventura, está aqui até o texto, quem quiser acompanhar. Pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ainda ensinados a fazer o mal? Então aqui era um povo que tinha uma cultura promíscua, que vivia em iniquidade, né, governados pelo pecado, e eram opostos a Deus. Eles eram rebeldes, eles não adoravam a Deus. E eles julgavam que, pela sua própria conduta, pelos seus sacrifícios, pela maneira como eles viviam, eles poderiam agradar a qualquer Deus. Só que não. Isso lembra muito os fariseus. Quando Nicodemos encontra com Jesus, Nicodemos era um fariseu, gente. O que um fariseu fazia em suma, assim? Guardava a lei de Moisés, ok? Ia no templo sempre, na sinagoga, não faltava a sua religiosidade, estava intacta a religiosidade, né? Em dia. Fazia os sacrifícios, todos, né? E também não se misturava, se abstia de andar com gentios. A gente pode ver até esses princípios na nossa vida, sim ou não? Sim. Nós éramos Nicodemos, meus irmãos. De certa forma. Com uma diferença, né? Tem uma diferença aí. Mas assim, semelhantemente, sim, nós éramos como Nicodemos. Teologia certinha, Nicodemos não era um herege. Tudo certinho. Cria direitinho. Ninguém faz o que tu faz se do alto não for permitido, se não for de Deus. Certinho, irmãos. Ele realmente era um mestre, ele sabia que ele estava diante de alguém que não era comum. Mas Jesus falou para ele, mesmo ele guardando a palavra, não faltando os cultos, não deixando de realizar os sacrifícios, as ofertas, e não deixando de se santificar, de não ter comunhão com o mundo. Tudo certinho, irmãos. Jesus olha para ele, necessário é que tu nasça de novo. Que tu te arrependa, que tu tenha fé e arrependa do Filho de Deus. Que tu creia no Filho de Deus e se arrependa dessa vida que tu tem sem Deus. Porque talvez Nicodemos podia achar na sua cabeça, em João 13, irmãos, que ele conseguiria, por si mesmo, o pastor Michael falou bem no início aqui, né? Por si mesmo, operar alguma coisa, fazer alguma coisa por si mesmo, na sua condição. E não, irmãos. Deus é soberano, irmãos. Deus, espiritualmente falando, às vezes parece que a gente vive sem Deus. Eu estou falando assim, de forma bem ampla, assim, o povo de Deus, tá, gente? Por favor. A impressão que dá é que muitos não conhecem a Deus, por isso que vivem como vivem como incrédulos. Muitos vivem como pagãos, de segunda a sábado e de domingo incorporam e viram um crente, né? E fazem todas as 4 operações aqui que a gente está falando do fariseu. E tem uma noção errada, né? Uma vez eu estava com o pastor Michael, uma pessoa estava ali na frente conversando com a gente, falando que a gente tinha que fazer campanhas cruzadas, não sei o quê, para que a igreja crescesse, que a igreja era vazia, que não sei o quê. Isso aqui é uma noção totalmente errada da igreja, irmãos. Quem te falou que a igreja está vazia? As cadeiras? O que nós falamos aqui no início do culto? O que o pastor da igreja orou? Alguém reparou?
Senhor, a tua presença. Aonde Jesus está, onde o Espírito Santo governa, a presença de Deus, não há essa expressão de igreja vazia. Me perdoe, não há. Porque a presença, a glória de Deus enche toda a terra. É o que a Escritura diz. Como é que nós podemos entrar nesse engano, irmãos, de ficar analisando cadeiras? Esse é o crescimento que nós queremos? Cadeiras lotadas? Isso é sinônimo de algum tipo de metodologia, de teologia de crescimento, como a gente tem estudado aí, uma pior que a outra? Nós somos cheios da presença de Deus, irmãos. Ou nós somos cheios da presença de Deus, ou nós não somos nada. E de fato não somos nada sem Deus. Em João 15 diz que se nós não permanecermos nele, na sua palavra, no seu amor, nos frutos, na videira, sem ele nada podemos fazer. Então não se trata simplesmente de nós fazendo, mas se trata de o quanto nós somos sendo cheios da Escritura, abundando ricamente, abundantemente em nós, o Espírito de Deus, porque onde nós estivermos, meus irmãos, a presença de Deus estará. Nesse momento aqui, o que não falta, por fé, é a presença de Deus, dos anjos. Amém, irmãos? É a presença dessa igreja viva, irmãos. Nós somos a maior igreja do mundo. Nós somos a maior igreja do mundo. Fazemos parte dela, né? Uma parte preciosa. Porque nós temos a presença, a palavra e o cabeça, o ungido. Nós temos a unção dessa igreja. Então, é um exemplo que às vezes os entendimentos parece que eles são meio, sabe? Desconexos, assim, os entendimentos. E da conversão não é diferente. Porque quando tu está pensando que tu está convidando alguém, através da pregação, da evangelização, para conhecer o teu pastor, ou o irmão, ou a irmã, ou a família, ou o amigo, ou o prédio, ou que aquilo simplesmente se resume ao que nós temos aqui para apresentar, nós estamos desconsiderando o mais importante, que é a oportunidade que uma pessoa tem de ser transformada completamente pela presença de Deus, por sua palavra. Meus irmãos, uma pessoa recebendo o alimento, a palavra de Deus, não tem como essa pessoa continuar a mesma, se for a palavra de Deus de fato. Cremos, irmãos? Amém? Não tem. Meus irmãos, pode ser que não seja na hora ali como a gente quer, né? Mas vai ficar a semente. Vai ficar ali a semente. E a palavra não voltará vazia para quem a lançou, o Senhor, o Senhor. Vocês estão entendendo como é mais além nesse aspecto? O que tem a ver isso com conversão? Meus irmãos, tem tudo a ver, porque se a perspectiva que nós temos do que é a pregação, a nossa teologia, o que é o evangelho, o que é evangelização, o que é membresia. Se isso tudo, irmãos, não vai dar conversão, o que a gente está fazendo aqui então? Esse é o fruto, irmãos. Nesse caso, é exatamente essa produção de Deus gerando vida. Novas vidas nesse aspecto. Novas criaturas. Nesse aspecto, irmãos, nós não temos como fugir, né? Desse entendimento em que as pessoas acham que podem se auto-modificarem, se auto-aprimorarem, até que elas serão perfeitas e vão agradar a Deus por si mesmos e vão agradar o homem e tal. Esse ponto é caótico,
Porque isso é mentira, isso é engano. Nenhum homem sem fé em Cristo, se não for por meio de Cristo, pode agradar a Deus. Nenhum ser pode agradar a Deus se não for por meio de Cristo. Adorá-lo, servi-lo. Ninguém pode. Mas é uma pessoa tão agradável, né? Uma pessoa tão... É quase, né? Só falta Jesus, né? É justo, trabalhador, reto, nunca vi fazer mal para ninguém, ajuda todo mundo. Nem Cornélio na Bíblia. Tinha um cara assim. Aí Deus mandou Pedro pegar para ele, porque não era. Vocês estão entendendo? Por que Deus mandou Pedro lá? Porque não era, irmãos. Vamos falar o que é. Cornélio não era convertido. E quantos Cornélios vocês conhecem? A minha mãe tem uma palavra para isso. A minha mãe fala que são os simpatizantes. E esses simpatizantes, daí eu botei um outro nome, são os convencidos. E às vezes não é por mal, mas eles não são convertidos. Eles podem ser tudo, agradáveis, justos, conforme uma perspectiva aí de mundo, honrados, tudo certo. Boas pessoas, no aspecto assim conforme o mundo, mas não são filhos de Deus. E aí? Quem não é filho de Deus, o que a gente aprendeu? É filho do diabo, conforme 1 João. São os contrastes, irmãos, não são impostos por nós. Ninguém pode se modificar, ninguém pode se tornar, somente Deus pode gerar. Pode passar? Marcos 9:23, para lembrar, né? E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer, né? Então Jesus, sendo simples, categórico, ele está aqui explicando que o que é impossível aos homens é possível para Deus. Ele está reforçando a fé. Nos contextos dos evangelhos, ele vai estar explicando isso ao longo do evangelho. Olha, irmãos, ele vai dizer para os seus discípulos, né? Aquilo que parece, que eles falam assim, mas como pode? Pedro questiona, lembram que Pedro fica assim, mas nós deixamos tudo. E ele estava mentindo. Mas Jesus conhecia o íntimo deles. Não estou dizendo aqui fazendo afirmações, mas ele questiona Jesus. Nós deixamos tudo e te seguimos. Aí Jesus conforta ele. Não, mas ninguém que tenha deixado tudo não receberá o quê? 100 vezes mais. Tipo assim, que resposta, né? Mas é interessante que Jesus ele vai deixar claro, não, aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. E tem a questão ali da história daquele moço, do homem, do jovem, rico, chega lá e fala, mas ele observava os mandamentos, uma parte, né? Aí Jesus falou assim, Jesus sabia onde estava o coração dele. Quer ser perfeito? Vai, vende, dá, volta e segue. 5 verbinhos. E diz que ele saiu muito triste. Porque ele era muito rico. O coração dele era muito ganancioso. Muito avarento. É isso mesmo. E aí eles perguntam, mas é impossível? Ele vai dizer, olha, ele dá uns exemplos ali e fala, aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Né? Mateus 17:20. E Jesus lhes disse, por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, né? O monte vai se mover, né? E nada vos será impossível, né? Então, aqui, lógico, eu trabalhei nós temos um aplicativo que a gente usa, que é o The Word, que a gente usa ali a CF, a King James 1611, que são essas bíblias fiéis, a LTT, e ali tem uns versículos que tu pode procurar por uma palavra objetiva. Eu procurei pela palavra possível, mas foi coerente porque é o próprio Senhor Jesus dizendo que é possível. Então, Jesus está falando de coisas tão, né, importantes assim, a fé, né, coisas que às vezes são improváveis aos nossos olhos, fica claro para nós que é questão de fé. E nós precisamos ter fé, que nós precisamos mudar, e é importante, essa mudança ela é real,
e ela é possível, garantida, porque Deus tem poder, Ele pode agir na nossa vida e nos transformar completamente. A gente não consegue mudar a nossa pele, a nossa característica e tudo, mas a gente sabe que o próprio Senhor pode mudar um lobo e transformar numa ovelha, né? Ele tem poder para isso, né? Para salvar, Ele tem poder para transformar, né? Pode passar lá na... Aí tá bom. Né? E de que mudança nós necessitamos? Arrependimento, né? Mudar de direção, mudar de nossos pecados para o único Deus, né? Para, nesse caso, a vida com Deus, né? Sairmos do estado sem Deus e estarmos sem pecado com Deus, perdoados, arrependidos por fé, né? Os nossos pecados precisam ser perdoados. Precisamos do gracioso perdão de Deus em Cristo. Então, essa situação aqui da mudança é um homem que precisa ter a palavra é assentimento, ele precisa entender que ele precisa se arrepender, ele precisa buscar o perdão de Deus. Isso é meio antigo. Eu já vi pessoas dizendo, mais velhos na fé, pastores que eu sempre respeitei, que é muito estranho quando uma pessoa está ouvindo o evangelho e ela não tem os acertos, ela não faz os acertos na vida dela. E muitos dos acertos, irmãos, é se arrepender, pedir perdão, se humilhar, pedir perdão, não sei o que, pedir perdão, não sei o que, pedir perdão. Tudo é perdão, irmãos. Mas isso não é só no início, viu? Isso é até o final. A gente sempre tem que se arrepender, pedir perdão. Sempre. Até o fim. Até quando não for mais necessário. Nós vamos ter que fazer isso. Nos humilharmos, né? Às vezes, por maturidade, a gente até consegue morrer para que o outro viva. Às vezes a gente vai se colocar como falho numa situação que às vezes a gente nem era, mas a gente vai lá, não, eu me coloco como falho. E aquilo, Deus se agrada. Porque alguém vai morrer, alguém vai se humilhar e vai ser liberado o perdão. Com graça, com misericórdia, que vem de Deus. Perdão só há em Deus. Dos nossos corações também. Pode passar, né? Porque, né, de que mudança necessitamos, né? Abdicar de que somos donos de nós mesmos, né? É muito interessante, porque quando a pessoa se converte, ela tem um novo dono. Tem um novo amo, ela tem um novo Senhor, gente. Até então ela achava que ela era a sua própria, né, que a pessoa achava que eu sou o meu próprio dono, tal. Mas ela era escrava e tinha um senhor que era o quê? O pecado. Que é aquele pecado lá que vem desde o Éden, né, que a gente chama de pecado original. E por causa disso ela também tinha a sua condição, a malignidade do pecado afetou ela de tal forma que ela tinha corrupção no coração, engano nas vistas, ela é uma pessoa má. Jesus falou, vós que sois maus. Então Jesus identificou quem era quem ali, né? O homem é mau, é vil, pecador, longe de Deus. Então nesse aspecto a pessoa precisa se arrepender, ela precisa de uma reorientação, ó. Abdicar que somos donos de nós mesmos, porque se nós vivemos ou morremos, né, vivendo ou morrendo, será para o Senhor, porque pertencemos ao Senhor. Ele nos comprou com seu sangue, e Deus nos entregou a Cristo como igreja. Jesus comprou a igreja, recebeu de Deus, para adquirir que precisamos de uma reorientação, e de uma direção ao reino de Deus. O assentimento mental que eu já adiantei, né, não envolve só uma mudança assim, tipo, alguém que acredita numa confissão positiva, uma que fala, que nem quando a gente faz um apelo, né? Chama a pessoa aqui na frente, a pessoa pode repetir uma oração, e a partir dali ela está salva, né? Porque ela teve o assentimento mental, ela concordou com algo e aquilo ela declarou, né? Agora sou salva. E o pastor disse, a partir de agora tu és salvo, tu és um filho de Deus, né? Quantas centenas de milhares a gente já ouviu isso? De vezes a gente já ouviu isso? Não é assim? Será que é assim, irmãos? Olha as cruzadas do Billy Graham. Milhares, centenas de milhares de pessoas se convertiam. Sabe quantas permaneciam?
Pergunta para os pastores antigos. Tem até um livro escrito sobre isso. Teve uma cruzada que foi registrada nos autos da história lá, centenas de milhares se converteram. Aí voltaram naquela cidade e as igrejas continuavam vazias. Vocês estão entendendo? Nasceram emocionalmente, foram mal geradas, nasceram só pela emoção. Quando acabou a emoção, porque daí já não tinha mais o Billy Graham, né? Os maiores pregadores do tempo deles olharam ali, o pastor Zezinho, né? Mas esse aí não é o Billy Graham, né? Tá cansativo isso aqui. Eu não venho mais também. Pronto. Nunca mais voltava lá na igreja local. Mas é assim, gente. Eu estou falando aqui, mas é assim mesmo. Eu não estou botando em xeque que uma pessoa... Deus pode impulsionar o pastor Michael a fazer um apelo aqui, alguém vir entregar a vida e a pessoa converter de verdade por obra do Espírito Santo. Isso é possível? É. É sim. Muito possível. Então eu não estou dizendo ao contrário disso, mas também não é verdade que um pastor, próprio pastor Michael, já que eu falei, declarar alguém aqui, não, a partir de hoje tu é salvo em Cristo Jesus, também não é verdade. Não é verdade. Porque se a pessoa querer ser salva pelo pastor Michael, ela vai perder a salvação. Entenderam? E ela deve perder essa salvação, porque essa salvação é falsa. Por qualquer pastor, qualquer líder, qualquer evangelista, qualquer irmão ou irmã que acha que pode declarar alguém sem que o próprio Deus, no íntimo da pessoa, o próprio Deus vai testificar, porque os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Eles têm o selo do Espírito Santo. E eles não podem chamar Abba Pai, se não for meu Pai, se não for pelo próprio Espírito de Deus, que o regenerou, o tornou o quê? Filho de Deus. Filhos de Deus. Então, nesse aspecto, é a conversão? Sim ou não? É a conversão. Tem vários textos que vão apoiar isso. Eu não estou lendo aqui, mas tem muitos textos que vão mostrando esse caminho. Pode passar? Pode passar, filho. Vamos ler aqui rapidamente, 1 Coríntios 2:6, filho. Porque quem conheceu a mente do Senhor foi esse, né? Nós vimos, né? Exatamente, para que possa instruí-lo, né? Para que tivesse conhecimento de Deus, sabedoria de Deus, né? Mas nós temos a mente de Cristo. Então ele está questionando quem por si mesmo pode dizer, conheço a Deus. O pastor Michael leu que os incrédulos dizem, Deus não existe. Nós lemos outro dia um outro texto que falava uma coisa parecida, né? Uma conotação pejorativa sobre, mas Deus fazendo ou não fazendo, tipo assim, entendeu? Né? Então aqui nós estamos falando da mente de Cristo, que nós temos. Por quê, irmãos? Porque a gente já não conhece mais ninguém segundo a carne, conhecemos segundo o Espírito de Deus, segundo o próprio Cristo, nós vamos conhecer as pessoas, porque as coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente. O homem carnal, esse velho homem, a nada discerne. Então, se ele não teve uma mudança, se isso não foi possível pela fé, pelo arrependimento, pelas vias da palavra de Deus, ele não foi regenerado e tal, ele não vai conhecer, ele não vai ter a mente de Cristo dessa forma. Então ele vai se estribar no seu próprio entendimento. Então a chance de ele não converter, de não ser convertido ao Senhor, ela é muito grande. De ser uma falsa conversão. Porque ele não está tendo a sua mente, uma mente renovada, uma mente sujeita ao padrão de Deus, à vontade de Deus. Vamos lá, Romanos 12, rapidinho. Então a gente precisa de uma mudança de mente. A gente precisa de uma mudança de coração. Do nosso ser, ele é transformado. A nossa natureza, ela é nova, novamente gerada, né? Tem até uma palavra que ela não é muito usada assim no português, mas ela é usada em outras línguas, assim, no próprio inglês, na igreja norte-americana, até igrejas sérias, né? Que é recriar, né? É incrível como também tem essa conotação, né? Deus está recriando algo agora como deve ser, né? O que deu ruim, mas agora não, em Cristo vai dar
Perfeito. Então ele recria, né? Pá. Ele regenera, ele faz de novo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis os vossos corpos. Ele está pedindo uma mudança, né? De cara dá para ver isso, né? Está dizendo os termos, ó. Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, entendimento, né? E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, né? A fé ali, né? A mente, o entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, fica claro isso. E também para nós não deixar de falar o que a gente necessita nessa mudança, abram rapidinho em Provérbios 4:23, vamos fazer uma leiturinha de alguns textos ali. Agora nós vamos falar do coração rapidamente, e já estamos sobre tudo o que se deve guardar, um texto conhecido nosso, né? Guarda o teu coração. Irmãos, esse é um dos mais belos, mais profundos, mais importantes conselhos que cada um de nós aqui deve, poderia dar para si mesmo, receber da Escritura, mas sobretudo dar para o seu irmão, para a sua irmã, em vários momentos. Se tu viu que o teu irmão, que a tua irmã está atribulado, está passando por luta, está confuso, está esmorecendo, chama o pastor. Não, estou brincando. Chama o pastor também, dependendo da situação, mas nem tudo é o pastor, irmãos. Tu não tem a mesma Bíblia que o pastor? Tu não ora no mesmo nome e pela razão e pelo propósito de Cristo, pela missão de Cristo pelas pessoas? Não tem o mesmo Espírito Santo? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, olha que conselho, irmão, de tudo que se deve guardar, o maninho chega lá em aflição com o gaúcho, só um pouquinho, maninho, vamos só lembrar aqui, vamos lá, vamos abrir aqui Provérbios 4:23, antes de nós começarmos a orar. Maninho, vamos lembrar aqui, sobre tudo que deve guardar, maninho, guarda o coração. Agora é o momento de guardar o coração, e não se expor. Às vezes é uma situação delicada, de família, de trabalho. É bom ou não, Deus manda lá um servo, uma serva, e diz assim, não, calma, guarda o coração. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é tremendo. Quantas vezes isso aconteceu na minha vida? Ou de alguém vir em mim, ou de eu ir em alguém. Porque Deus faz. Deus nos usa, irmãos. Com amor, com verdade, com autoridade. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. É o íntimo do teu ser, da tua essência. Vamos lá. Provérbios 3:5. Por favor. Obrigado, Emanuela. Confia no Senhor de todo o teu coração, de todo o teu ser. Né? Aqui tem que ser toda a Bia, né? Toda a Aline, toda a Sofia. A Silvia tem que confiar em Deus toda ela, né? Não uma parte dela. E não te estribe no teu próprio entendimento. Conhecidíssimo. Salmo 51:10. Assim que a gente já fizer as leituras, eu estou concluindo aqui, a gente já vai... Esse Salmo 51:10 a gente conhece, vale a leitura de todo o Salmo. Com certeza a gente vai estar lendo ele ainda nesse... Nós vamos seguir mais uma quinta-feira. Olha que interessante, irmãos. Deus é criador e Deus é poderoso, inclusive para nos dar um novo coração, amém? Olha a fé do Davi, né? Tem louvores, né? Vira oração, não é verdade? Olha que tremendo isso mesmo. É um dos textos mais conhecidos da Escritura, né? Cria em mim, ó Deus, né? Um coração puro. E renova dentro de mim um espírito reto. Né? Amém, irmãos? Vamos ali. Ezequiel 11:19, também não poderia faltar. Por favor, Emanuela. Obrigado. Lhes darei um só coração e um espírito novo, porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, né? Aqui a gente entende que é o velho, né? O coração.
Aqui a gente vê tanto a mudança, a necessidade, a possibilidade, né? E lhes darei um coração de carne, ó, o poder de Deus, né? Ô, irmãos, veja bem, ô irmãos, olha só. O coração de carne é literal, tá? Pelo poder de Deus, é literal isso. Lógico, tem um sentido de aplicação espiritual. Mas nesse aspecto aqui, Deus pode ou não pode pegar uma pedra e transformar em carne? Deus pode tudo. Contra todas as possibilidades. Mas lógico, espiritualmente é uma pessoa que ela tem um coração duro, longe de Deus, incrédula, não conhece a Deus, está endurecida, né? Está cauterizada, está cega, está morta. Por isso que eu falei, Deus quer nos curar, irmãos? Não, Deus quer nos dar uma vida nova. O que é melhor? Ser apenas curado ou receber uma nova oportunidade, um novo ser, ser uma nova criação? Entende? Então algumas pessoas estão só querendo ser pessoas melhores, querem ser apenas curadas dos seus traumas, das suas frustrações. Isso não é conversão. Não. Conversão é tudo novo. Mente, coração, tá entendendo? Todo ser, isso é conversão. Não é Fred Krueger, né, por partes. Não, agora é a mente, agora é o coração. Não existe isso. É um É um ato único, poderoso, feito por Deus. Deus pegou um gadareno lá, né? Lembra do gadareno? Virou a chave do cara assim, não foi? Sim ou não? Rapidinho. Pegou uma meretriz lá, que tinha 7 espíritos malignos, virou a primeira evangelista da ressurreição, né? A primeira grande comissão foi para ela. Maria Madalena, né? Vocês estão entendendo, irmãos? O poder de Deus. Mulher samaritana, eu podia continuar aqui. Paulo, né? A gente viu no versículo 1, indo para Damasco, tal, com a carta para matar e fazer. No versículo 20, Paulo pregando em Damasco. Atos 9, hein? Só lê o versículo 1 e o versículo 20 em Atos 9. Se isso não é mudança e transformação, então esse é Deus. Né? E darei um coração de carne, olha o poder. Pode concluir ele? Para que andem, né, dos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram. Glória a Deus. E eles me serão por povo, ó. Eu tinha falado no início, né? Deus queria um povo para si, né? Propriedade exclusiva, santo, sua igreja. Para isso é a conversão, viu? É o propósito, é o objetivo de Deus de ter o seu povo, sua igreja. Por isso que ele converte as pessoas a ele. E quem atender também vai ser convertido a ele. Amém? E eu lhes serei o seu Deus, por Deus. Tremendo esse texto. Jeremias 17:9, bom lembrar, né? Só para não faltar. O que é bom lembrar? É necessário mudança? Vamos ler aqui. Aí o cara vem lá do Éden, desobedeceu a Deus, pecado original, né, tem a depravação total. Enganoso é o coração mais que todas as coisas, perverso, né, e quem o conhecerá? Né? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, né, o íntimo, né, o ser. Isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto de suas ações. E ali Jeremias 29:11. Aí depois eu já vou ler o último ali. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais, né? Aqui é importante entender, irmãos, que o nosso Deus, Ele quer que nós venhamos a nos converter a Ele com todo o nosso ser, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Isso está em Marcos, né? Marcos 12:30. Ele está citando o Antigo Testamento, óbvio.
Mas olha só que interessante, né? Está falando sobre o primeiro mandamento, né? Também que eu não citei, mas amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, né? Tu vê que tudo, não só superlativo, mas como, né? E de todas as tuas forças, este é o primeiro mandamento. Então ali é o ser se voltando a Deus, amém? É tipo assim, a pessoa se voltando completamente a Deus. Então, e eu lembrei aqui também de Tessalonicenses 5:23, que eu cito volta e meia, e aqui eu vou concluir. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, né? E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, né? Irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? A conversão, irmãos, é um assunto. Nós, a partir da terça que vem, talvez a gente consiga fazer uma quantidade bem grande. Nós vamos trabalhar, nós vamos fazer uma coisa bem diferente. O pastor Michael já está vendo. Nós vamos pegar palavras muito importantes sobre esse tema. Por exemplo, que a gente tem falado do coração, do ser, da pessoa, mas sobretudo sobre regeneração, novo nascimento, conversão, arrependimento, a fé, os dons ali para isso, para essa operação de Deus, né? Tudo por causa do pecado. É importante entender isso. Essa é uma obra de Deus. Mas como é que a gente resolve isso? Será que é sozinho? Será que a gente faz tudo? Será que Deus faz tudo? Não tem essas perguntas, né? E aí? Será que a gente ajuda Deus? Será que Deus nos ajuda? Como é que funciona essas coisas? Essa mecânica da salvação, né? Essa operação de Deus. Num primeiro momento, nós vamos ver que é só Deus, é monergista. É uma ação exterior, é uma força que consegue operar dentro de algo, né? Por exemplo, quando a gente escuta assim que Deus, onde Deus está agora? Deus é onipotente, onisciente, onipresente, né? Não é só isso, mas essas coisas definem um pouco da teologia, né? Mas Deus está sentado no trono nos céus, não é verdade? Assim, mas Ele também está aqui. É um Deus santo e nós somos pecadores. Então Ele sabe como nós podemos estar diante dEle. Como Ele pode nos suportar, né? Nos tolerar, nos receber diante dEle. A palavra vai dizer, né? Pelo sangue, o novo e vivo caminho de Cristo Jesus, a gente pode chegar confiadamente diante do trono da graça. Então, imagine só. É só por Cristo, irmãos. Não tem outro meio, não tem outra. O único Salvador e salvação é Cristo. De toda essa situação, né, eu separei. Só quero mostrar só o problema do comportamento agradável, ou seja, desse homem que pensa que ele pode ser agradável e se tornar agradável a Deus sem Cristo, sem o Espírito Santo, sem a regeneração, sem a operação de Deus. É que ele não entendeu isso aqui, ó. A nossa incapacidade, ele não entendeu que ele é incapaz. A gente lê Romanos 3, né? A gente não vai ler aqui porque é um texto, Romanos 3, do 9 ao 20. Se vocês lerem ali, vai dizer que o homem se fez inútil, que o homem pecou, não há quem busque a Deus, não há quem conheça a Deus. Tem toda aquela explicação de quem é o homem. Então o homem é o quê? Incapaz. Ele não entendeu isso aqui. Ele também não entendeu que Deus é santo. E a grande questão é como é que um Deus santo, justo, onde não há pecado, onde não há trevas, se relaciona com um homem pecador, um homem sujo. É só por meio de Cristo. Daí vamos passar a terceira, ó. Santidade de Deus. A graça de Deus, ó. Daí Deus começa a se mostrar. Depois o Espírito de Deus. Aqui que vem a obra da conversão, da regeneração, do novo nascimento, uma operação exclusiva de Deus. E a criação de um povo, ó, da igreja,
Que aqui a gente vai poder enxergar até aquela questão que a gente vinha falando do Evangelho. Ó. Deus cumpriu essa promessa no homem, ó, Deus, homem, por meio de Cristo, né? Ele nos tornou novas criaturas, criação que nos concede o seu Espírito, ao qual é gerado em nós fé e arrependimento, resposta, né? Uma resposta, eu botei aqui, ó, ao qual é gerado em nós, o Espírito vai nos dar, né, uma resposta de fé e arrependimento, e ele nos torna um povo e perdoa os nossos pecados, nos santifica. Então, dessa forma que a gente consegue entender. Agora, muitos não vão entender, por não entender isso aqui, que a gente mostrou por último, ali, aqueles 5 pontos ali, a pessoa ela pode achar qualquer coisa. Não, eu vou ficar aqui porque Deus vai fazer tudo. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Será? Nós temos uma responsabilidade humana, nós temos. Nós respondemos à soberania de Deus, à autoridade dele. Mas é ele que opera tudo em todos, que é o Pai de todos, né? Que vai. Tá bom, irmãos? Mas por hoje é isso aí, pastor. Desde o século I, né? Todo mundo tentando explicar essas questões, a gente vai tentando também, né? Com a graça de Deus. Amém. Glória a Deus.